Namastê, bom dia. Ontem tivemos aqui um encontro lindo de meditação e mantras, como muitos outros. Então podemos agora falar sobre yoga, algumas das coisas importantes que falamos ontem. Lembrando que nós já sabemos que a palavra yoga significa unidade. A ideia da unidade da vida não é somente o ponto central do yoga como um todo, mas da sabedoria oriental como um todo. A ideia principal da sabedoria oriental como um todo é que o universo é uma unidade, que a existência fragmentada, a existência separada é coisa que não existe. O universo como um todo é uma unidade vibracional multidimensional que parte de uma fonte única, que é a vibração primordial, e se renova e se expande eternamente, e cada partícula contém intrinsecamente a totalidade. Cada partícula, em qualquer dimensão que seja, é um microcosmos feito à imagem e semelhança do microcosmos. E em todos os sentidos possíveis, a existência separada e fragmentada é coisa que não existe. Essa é a diferença principal entre sabedoria oriental e conhecimento ocidental e cultura ocidental, que é tudo uma visão fragmentada da vida e de si mesmo e de tudo. A percepção de si mesmo e da vida como existência separada e fragmentada é uma distorção da percepção, uma percepção ilusória que não corresponde à realidade. E se diz no yoga que não é somente a ideia da unidade da vida, mas que a causa primeira, a raiz primeira e principal de todo o sofrimento existencial humano é a percepção de si mesmo como existência separada. Esse que é o problema. Essa percepção de si mesmo como existência separada, que na linguagem do yoga se chama avidya, é a raiz primeira e principal de todo o sofrimento existencial humano. Quer dizer, o ser humano sente assim: eu vivendo a vida, como eu estou aqui, a vida está aqui, e eu tentando viver a vida. Eu buscando meu lugar no mundo. Eu estou aqui, o mundo está aqui, eu buscando meu lugar no mundo. Eu interagindo com outra pessoa. Eu estou aqui, a outra pessoa está ali, eu tentando interagir com outra pessoa. Essa percepção de existência separada é ilusória, ela não existe na realidade e é a causa primeira e principal de todo o sofrimento humano. A percepção certa seria a percepção da unidade da vida em si mesmo. Não é eu tentando viver a vida, é eu sou a vida sou eu. Eu me entrego ao que a vida pede de mim, eu sou o que a vida pede de mim, a vida me conduz, a vida cuida de mim. O mesmo em todos os sentidos. Eu sou outro, o outro sou eu. Eu sou o mundo sou eu. Eu faço na vida o que o mundo precisa de mim, e eu sou o mundo e o mundo cuida de mim. E todos os caminhos do yoga têm o objetivo de desfazer esse véu da percepção ilusória, separada de si mesmo, da existência fragmentada, e resgatar em si mesmo a consciência da unidade. O despertar da consciência da unidade da vida, o reencontro com a consciência da unidade da vida, é o objetivo primordial de todos os caminhos do yoga. E se diz que essa incapacidade para perceber a unidade da vida, essa ilusão de existência separada, tem o epicentro principal, que é a incapacidade para perceber a unidade que de fato existe entre a vida e a morte. A gente percebe, na nossa percepção limitada, ilusória, fragmentada, a gente percebe que a vida é uma coisa e a morte é outra coisa, estranha. É como se a morte fosse o final e o fracasso da vida, ou a morte fosse uma coisa estranha que acontece depois da vida, e a vida eterna, uma ilusão que aconteceria depois da morte. A gente sabe, sim, que a única certeza absoluta existencial da vida é que, por simplesmente de estarmos vivos, enfrentaremos o momento de estar morrendo. Nenhuma outra coisa sabemos de fato completamente. Mas a gente não consegue perceber que cada momento que está vivendo é ao mesmo tempo um momento de estar morrendo, e que o momento de estar morrendo também é um momento de estar vivendo. Que a morte não é outra coisa estranha depois da vida. Que a morte é aqui e agora, no fundo da vida. E a vida eterna não é uma coisa ilusória depois da morte. A vida eterna é aqui e agora, no fundo da vida, na existência multidimensional. E que para todos os efeitos, a única realidade é o eterno agora. E que somente se mergulha no reino da eternidade em si mesmo a partir
da concentração da totalidade de si mesmo no eterno agora. Esse que é o segredo da vida. E essa concentração da totalidade de si mesmo no eterno agora somente é possível na condição mental de imobilidade consciente. Esse é o segredo do yoga. Existem muitos caminhos do yoga. Todos buscam esse mesmo objetivo. Mas todos os caminhos do yoga têm a prática essencial comum de meditação sentado. A prática de meditação é a essência comum de todos os caminhos do yoga. E a palavra meditação tem dois significados. Meditação como estado mental, que se chama dhyana, e que significa simplesmente imobilidade consciente, que é o segredo do yoga e o segredo da vida. Somente na condição mental de imobilidade consciente se cria uma transparência que permite uma percepção pura, incontestável da realidade em si mesmo, que é da existência eterna, da existência unificada. Somente numa condição mental de imobilidade consciente há uma percepção pura, direta, incontestável da unidade da vida em si mesmo, do reencontro com a verdadeira identidade. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Imagina que isso aqui é um copo de água. Isso é muito fácil. Então, o que seria a percepção da realidade na condição mental de imobilidade consciente? Imagina que a realidade é um desenho no fundo do copo. E a mente é a mente. E a água é a mente, com distintas camadas mais superficiais e mais profundas, que podem ser subdivididas de formas diferentes. Significa que, olhando de cima para baixo, eu tenho que enxergar perfeitamente o desenho que está no fundo do copo. Essa é uma percepção pura, incontestável. E isso somente é possível se a água está limpa e quieta. Porque se a água está agitada e suja, eu nunca vou enxergar o desenho que está no fundo do copo. E se eu enxergo, vai ser distorcido e equivocado. Então, a ideia é essa. O segredo da vida é a imobilidade consciente. Somente na condição mental de imobilidade consciente, que a meditação como estado de consciência, dhyana, há uma percepção pura, incontestável do verdadeiro si mesmo, um sentimento interno incontestável de reencontro com si mesmo, de percepção da unidade da vida em si mesmo, de resgate da percepção de eu sou a vida sou eu. Tá certo? E a meditação como prática, que se chama dharana, significa um conjunto, uma sequência de práticas de concentração interna que teriam o objetivo de rebobinar a mente de volta da agitação para a quietude, sem perder a consciência, do barulho para o silêncio, sem perder a consciência, da dispersão para a concentração, sem perder a consciência. Somente então se chega à condição mental de imobilidade consciente, que é uma questão de percepção, que cria essa transparência interna que permite a percepção pura, incontestável do este sou eu, como parte da unidade infinita e eterna da vida. A essência do yoga é isso. Tem todos os caminhos do yoga diferentes, diversificados, que podem ser classificados de formas diferentes, e a prática de meditação como a essência comum de todos os caminhos do yoga. E na prática, há duas grandes modalidades de meditação. Meditação com um objeto de concentração ou meditação sem objeto de concentração nenhum. Meditação sem objeto de concentração nenhum é basicamente a meditação budista, o zazen do budismo japonês. Simplesmente senta e fica e somente senta e fica. Não tem concentração nenhuma. Senta e fica e somente senta e fica. Foi o que eu fiz quase toda a minha vida. Eu comecei a praticar meditação na adolescência, com um professor, quando praticava judô com um professor japonês. Aos 17 anos de idade, comecei a frequentar regularmente um grupo de meditação dentro da meditação budista japonesa. Aos 23 anos de idade, eu já estava no mosteiro budista. E foi nessa época que eu fiz para a minha grande decisão mais importante de toda a minha vida, que foi simplesmente assim. A partir de agora, o que for que seja que acontecer, eu nunca mais vou deixar passar um dia da minha vida sem praticar meditação, pelo menos uma vez na vida. Hoje eu tenho 65 anos de idade, 42 anos se passaram, uma quantia imensa de coisas aconteceram, mas o mais importante que ficou para mim é que nunca teve um dia que eu não fiz meditação. Então isso meio que cristalizou em mim,
concentrou em mim a meditação como estado de consciência que me acompanha em todos os momentos da vida. Muito posteriormente, eu conheci o mundo infinito de yoga e me encontrei com yoga, não somente com todas as práticas psicofísicas e filosóficas do yoga, mas com a parte essencial do yoga, mágica do yoga, que são os gurus, o hinduísmo, os deuses, os mantras. E aí conheci a ideia do yoga, da meditação como objeto de concentração. Se diz no yoga simplesmente que concentrar a atenção em um objeto de concentração facilita o processo de silenciamento mental do reencontro com a imobilidade inconsciente. Se diz no yoga que o objeto de concentração pode ser qualquer um, tanto faz qual é o objeto de concentração. Se eu concentro a totalidade da minha atenção num único objeto de concentração, a imobilidade acontece, a transcendência acontece, o reencontro incontestável com si mesmo e com a unidade da vida em si mesmo acontece e a situação existencial humana se resolveu. Tanto faz qual é o objeto de concentração. Mas, ao mesmo tempo, se diz dentro do yoga que existe um objeto de concentração por excelência, que é a repetição mental de um mantra com uma visualização específica. Então, lembrando que os mantras não são palavras traduzíveis, nem orações, nem canções, são vibrações que vibracionalmente direcionam o aprofundamento interno. E junto com uma visualização que pode ser um símbolo específico, uma luz, um sol nascente, uma chama de uma vela, semelhante. Aí as possibilidades são infinitas. Dentro do yoga é muito diversificado. Mas qualquer uma que seja, eu escolho um objeto de concentração, um mantra. Existe na tradição do yoga o mantra diksha, a iniciação com mantra. A pessoa às vezes não sabe qual mantra escolher, qual prática escolher. Então, num ritual de iniciação, o guru lhe dá um mantra. Isso se chama mantra diksha. Diksha significa direcionamento interno. A pessoa recebe seu mantra, sua prática, seu objeto de concentração, seu símbolo, e isso fica para o resto da vida. É somente sentar, repetir esse mantra com esse objeto de concentração. Isso conduz, direciona o aprofundamento interno, conduz mais rapidamente a mente de volta para si mesmo, de volta para a imobilidade consciente, para o reencontro incontestável de si mesmo, da unidade e da eternidade da vida em si mesmo. As possibilidades práticas são infinitas. Mas existe uma prática que temos trabalhado especialmente este ano, nos últimos encontros de meditação e mantra e nas aulas de yoga, que é uma prática conhecida como a Japa ou Soham. Como falei, não são palavras traduzíveis, mas são vibrações que conduzem, que direcionam o aprofundamento interno. Mas a Japa se traduz, se interpreta como uma vibração, um som que se repete eternamente. É a respiração da vida unificada que se repete eternamente na vida como um todo. E Soham, obviamente, não é uma palavra traduzível, é um sentimento interno, uma vibração, mas que se interpreta como eu sou isso. Quando a pessoa se reencontra com a vida unificada em si mesmo, tem um sentimento interno que, em palavras, seria algo assim como eu sou isso. Eu me reencontrei a mim mesmo na vida unificada que está no fundo de mim. Eu sou este silêncio que está no fundo de mim, a minha respiração, não sou eu que respira, é a vida que respira em mim, esse reencontro com a vida unificada em si mesmo. Isso que eu tenho praticado ultimamente, a meditação como essência do yoga e com a prática do silêncio interno, somente a quietude interna, e com a prática do mantra Soham, que o caminho, eu acho, o mais direto, o mais primitivo, o mais simples, que diretamente traz a mente de volta para si mesmo. E lembrando que as práticas de Hatha Yoga não são alongamentos físicos, não é uma prática corporal. Hatha não significa isso. Hatha significa harmonização de polaridades. É um conjunto de práticas psicofísicas, de relaxamento, de desbloqueio, de harmonização do corpo, da mente e da energia, que abre caminho, um complemento da meditação, abre caminho para o aprofundamento interno e ao mesmo deixa a pessoa toda se sentindo bem. Hatha Yoga não é um trabalho corporal, mas é o melhor que existe para tratamento e prevenção de todos os problemas ligados ao estresse e às tensões de maneira geral, e ao mesmo tempo abre caminho para a meditação, para o aprofundamento interno na meditação.
Mas isso não é nada, isso não é coisa que se aprende com vídeos no YouTube, não é coisa que se aprende num livro. Isso é coisa que se aprende somente numa aula de yoga com um professor ou professora que vivencia verdadeiramente o que está ensinando. Por isso, mais uma vez, convido vocês que tiveram paciência de me ouvir, a vir ou voltar a fazer yoga comigo. As aulas acontecem regularmente, manhã, tarde e noite. E se você que está me ouvindo é alguém que já fez aula comigo, yoga comigo e parou de fazer, está na hora de voltar. Se você ainda não veio, pode vir fazer uma aula comigo, conhecer. Eu tenho um prazer imenso em te receber. E lembra, eu sei, eu sou suspeito para falar, mas eu afirmo com toda a minha convicção, o maior erro da vida humana é não fazer yoga. O maior erro da vida humana é não praticar meditação. Então, mais uma vez, venha aqui, estou esperando vocês e que sejamos todos felizes para sempre. Namastê.